Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e nesse vídeo irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 5, semana 2, que traz como tema ligação iônica. Vem comigo? Bom, antes de iniciarmos a resolução das atividades, peço que se inscreva no canal e também ative o sininho, assim você vai receber as notificações dos conteúdos no canal. Peço que curta se você gostar da aula e também compartilhe com seus amigos e colegas. O tema das atividades dessa semana é sobre ligação iônica. Se você tem dúvidas sobre ligações químicas, ligação metálica, sugestão é que assista a aula 1. E o conteúdo detalhado sobre ligação iônica está na aula 2. Então, a sugestão é que você assista a aula 2 antes de iniciar a resolução das atividades, ok? E o que vem a ser ligação iônica? É a força que mantém os íons unidos, depois que um átomo de metal cede definitivamente um, dois ou mais elétrons para outro átomo, ametal. Então, como resumo da ligação iônica, nós temos os metais e os ametais. A tendência dos metais, como são eletropositivos, é de doar seus elétrons e formar-se cátions. Os ametais vão receber elétrons e transformar-se em ânions. Então, os metais transferem elétrons para os ametais e assim formam a ligação denominada iônica. A ligação iônica também é chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. Nas ligações iônicas, as substâncias são neutras, pois as cargas anulam-se. Então, vamos a um exemplo. Temos aí o magnésio. Olhando a sua classificação na tabela periódica, ele é um metal alcalino terroso. Ele está na família 2A, então ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Então, nós representamos esses 2 elétrons como 2 pontinhos. O cloro, na tabela periódica, ele é um ametal, a sua localização é o grupo 17 ou 7A. O átomo que está no grupo 17, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, estão aí representados 7 elétrons na sua camada de valência com 7 pontinhos em volta aí do átomo de cloro, certo? Então, da mesma forma, o outro átomo de cloro também com 7. Então, qual que é a tendência desses átomos? O magnésio, como ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, a tendência dele é doar esses 2 elétrons. O cloro tem 7 elétrons, então, de acordo com a teoria do octeto, ele vai ganhar ou receber 1 elétron, cada átomo de cloro. Então, ficarão os 2 estáveis, de forma que o magnésio, doando 2 elétrons, ele ficará com 2 prótons a mais. Então, ele se transforma no cátion 2+. E o cloro, nós vemos aí que foram utilizados 2 átomos de cloro, porque o magnésio, para ficar estável, precisa doar 2 elétrons, então ele doa 1 elétron para cada átomo de cloro. O cloro com seus 7 elétrons na camada de valência e 1 elétron que ele recebeu do magnésio, cada átomo de cloro. Então, ficando aí Cl-1, que é o ânion cloreto. Então, essa é a representação da fórmula de Lewis, ou chamada também de fórmula estrutural. O MgCl2 é eletricamente neutro, ou seja, se o magnésio tem um átomo, ele tem valência mais 2, então você multiplicar 1 vezes mais 2, mais 2. O cloro, 2 átomos de cloro, valência menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 menos 2, igual a 0. Então, o MgCl2, que é o cloreto de magnésio, é eletricamente neutro. Então, essa é a fórmula do composto iônico. Outra forma que a gente tem de calcular a fórmula do composto iônico é partir da valência desses átomos, ou seja, o magnésio tem valência mais 2, significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência e que a tendência dele é doar esses 2 elétrons. E o cloro
está lá no grupo 17, tem 7 elétrons da camada de valência, para ele completar a sua teoria do octeto ficar estável, ele vai receber um elétron. Então, um menos, ou seja, fica um elétron a mais do que os prótons. Então, percebe-se que o que é a valência do cátion passa a índice do ânion, o que é a valência do ânion passa a índice do cátion, só que no caso sem o mais do cátion e o menos do ânion. Então, fica a fórmula MgCl2. Então, fique atento, uma forma fácil de calcular a fórmula do composto iônico é você identificando quais são as valências dos elementos, né? Qual que é a tendência do átomo de perder ou de ganhar, transformar eles em cátions e ânions e fazer dessa forma. Valência do cátion, que é o magnésio, passa a índice do ânion. Valência do ânion passa a índice do cátion, sem o mais e sem o menos. Certo? Então, vamos à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida durante o decorrer das atividades, peço que registre nos comentários. Atividade 1. Mostre os íons formados entre os elementos césio, bário, cloro e enxofre e escreva as possíveis ligações iônicas entre esses íons. Então, lembrando, a ligação iônica, ela ocorre com a transferência de elétrons, ou seja, o átomo de metal tem tendência de doar ou perder elétrons e se transformar em cátion. E o átomo de ametal tem tendência de ganhar ou receber elétrons e se transformar em ânion. Então, nós devemos identificar quem são os cátions e os ânions. Então, começando aí com o césio. O césio está lá na família 1 da tabela periódica. Os elementos que estão na família 1 têm um elétron na sua camada de valência. Então, a tendência é ele doar esse um elétron. Então, a sua camada anterior passa a ser a camada de valência e está com estabilidade de gás nobre. Então, o césio doando um elétron, ele passa a se transformar em cátion, com valência 1+. Ou você pode colocar simplesmente mais. Vamos ao cloro. O cloro, ele está lá na família 17, então ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, ele é um ametal, tendência do ametal é receber elétrons. De acordo com a teoria do octeto, ele precisa receber um elétron para ficar estável igual aos gases nobres. Então, ele vai ficar com valência 1-, ou simplesmente 1. Então, por regra geral, a gente coloca primeiro o cátion, depois o ânion. O cátion é o íon positivo e o ânion é o íon negativo. Então, como nós temos aí valência 1 e 1, então vai ficar CsCl, um átomo de cada elemento químico. Então, formou aí o cloreto de césio. Vamos combinar agora o bário com o enxofre. Então, o bário está lá na família 2A. Os elementos químicos estão na família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Então, como ele é um metal, a tendência dele é de perder ou doar esses 2 elétrons. Então, ele vai se transformar no cátion Ba2+, de valência mais 2, ou 2+. O enxofre está na família 16. Os elementos químicos que estão na família 16 têm 6 elétrons na camada de valência. Como são ametais, a tendência de receber elétrons. De acordo com a teoria do octeto, ele precisa receber 2 elétrons, ou ganhar 2 elétrons, e se transformar no ânion S2-. Então, combinando agora o cátion Ba+2 com o enxofre S2-. Então, o que a gente faz aqui? Valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, vai ficar Ba2S2. Como nós temos 2 átomos de cada elemento, na fórmula do composto iônico, a gente coloca a menor proporção possível. Então, eu posso dividir por 2,
dividir aqui também por 2 e ficar com a forma do composto iônico BaS, que é o sulfeto de bário. Então, vamos agora combinar o césio com o enxofre. Então, o césio tem um elétron na sua camada de valência, porque ele está lá na família 1A ou 1. Os átomos que estão no grupo 1 possuem um elétron na camada de valência. Então, a tendência é ele doar ou perder esse um elétron e se transformar no cátion de césio, que é o CS1+. O enxofre está lá na família 16 da tabela periódica. Ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. De acordo com a teoria do octeto, ele vai receber 2 elétrons para completar os 8 elétrons e ter estabilidade de gás nobre. Então, ele vai se transformar no ânion enxofre, ou ânion sulfeto, que é o S2-. Combinando agora para saber a fórmula do composto iônico, o cátion CS1+, e o ânion sulfeto 2-. Então, lembrando que a valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, fica CS2, S1. O 1 não precisa colocar, porque o próprio elemento químico já indica 1. Então, temos aí o sulfeto de césio. Vamos agora combinar o bário com o cloro. Então, o bário está lá na família 2 da tabela periódica. Os elementos que estão na família 2 têm 2 elétrons na sua camada de valência. Como são metais, a sua tendência é doar elétrons e se transformar em cátions. Então, ele vai doar 2 elétrons e se transformar no cátion de bário, que é o Ba2+. E o cloro está lá na família 17. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, de acordo com a teoria do octeto, ele precisa receber ou ganhar um elétron para completar os 8 elétrons da sua camada de valência e se transformar no ânion cloreto, que é o Cl1- ou simplesmente Cl-. Então, combinando agora para encontrar a forma do composto iônico, o cátion, que é o Ba2+, e o ânion cloreto, que é o Cl1-. Então, valência do ânion passa a índice do cátion, ou falei invertido, perdão. Valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, nós temos aí Ba1Cl2. Então, cloreto de bário. Então, aí está a atividade 1. Se você tiver alguma dúvida, responda aí nos comentários, ok? Ao se compararem os íons de potássio e brometo com seus respectivos átomos neutros de que se originaram, pode-se verificar que houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons, o número de elétrons permanece inalterado, o número de prótons sofreu alteração de sua quantidade, ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons e o cátion originou-se de um átomo. Vamos então verificar como ficam cada um aí desses íons. Então, vamos começar pelo potássio. O potássio é um metal alcalino, ou seja, ele está presente no grupo 1 da tabela periódica. Seu número atômico é 19, logo ele possui 19 prótons, ou seja, 19 cargas positivas, e 19 elétrons, ou seja, 19 cargas negativas. Os elétrons estão distribuídos na sua eletrosfera da seguinte maneira: um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, percebe-se que a sua camada de valência tem um elétron. E a tendência, como o potássio é um metal, a tendência dos elementos do grupo 1 é perder um elétron no subnível 4s, originando assim íons estáveis, com configurações eletrônicas semelhantes a de elementos bastante estáveis, que são os gases nobres. Dessa forma, o íon potássio tem 19 prótons. Se a tendência dele é perder um elétron, então ele vai ficar com 18 elétrons. E a sua configuração
passa a ser um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, percebe-se que do átomo neutro, 4S1, e o cátion de potássio, ele fica com 8 elétrons na sua camada. Veja, 2 mais 6, 8. Então, ele vai ter configuração aí de gás nobre. Vamos, então, para o átomo de bromo. Então, o bromo está localizado no grupo 17 da tabela periódica. Ele faz parte do grupo dos halogênios. O seu número atômico é 35, logo ele tem 35 prótons, ou seja, 35 cargas positivas, e 35 elétrons, ou seja, 35 cargas negativas. E a sua configuração eletrônica é a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Então, percebe-se que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 7 para completar o octeto, basta ele receber ou ganhar um elétron para atingir essa estabilidade. A tendência dele é ganhar esse um elétron. Então, diante de tudo isso, o que nós podemos agora fazer? Analisar as afirmativas. Como que vai ficar o ânion de bromo ou ânion brometo? Então, número atômico 35, prótons 35, ou seja, 35 cargas positivas, elétrons 36 elétrons, que são 36 cargas negativas, e a sua configuração eletrônica vai ficar aí com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ele atinge aí a estabilidade de gás nobre. Então, vamos agora analisar as afirmativas. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons? A carga nuclear são prótons e nêutrons. Não precisamos calcular nêutrons aqui porque não temos massa atômica, mas vamos considerar prótons. Então, 19 prótons, 19 prótons. Isso do potássio e do cátion potássio. Aqui, do bromo, 35 prótons, do ânion brometo, 35 prótons. Então, houve manutenção. Então, letra A está correta. O número de prótons não sofreu alteração. Isso porque no processo de formação dos íons, apenas os elétrons são envolvidos. Letra B. O número de elétrons permanece inalterado? Nós vimos que o átomo de potássio, quando se transforma em íons, ele muda a sua... deixa eu mudar a cor aqui. Ele muda a sua quantidade de elétrons. Então, ele tinha 19 elétrons, ele passa a ter 18. Da mesma forma, o bromo, ele tinha 35 elétrons, passou a ter 36. Então, a letra B está incorreta. O átomo neutro de potássio perde um elétron para originar o íon estável. E o bromo formado quando o átomo neutro do bromo ganha um elétron. Então, temos aí que a letra B é incorreta. Vamos para a letra C. O número de prótons sofreu alteração em sua quantidade? Já vimos na letra A que o número de prótons não se alterou. Então, letra C, incorreta. Letra D. Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons? O que nós sabemos aí? Que o potássio perde elétrons. Podemos verificar aqui que o potássio tinha 19 elétrons, ficou com 18. E o bromo tinha 35, ganhou 1, ficou com 36. Então, a letra D é incorreta. O íon brometo é proveniente de um átomo neutro que ganha um elétron. E aqui fala que eles perderam elétrons. Letra E, o cátion originou-se do átomo. Então, a letra E também é incorreta. O cátion é uma espécie formada a partir de um átomo neutro que perdeu um elétron, ou seja, é um íon com carga positiva. Então, a alternativa correta é somente a letra A, certo? Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à dos gases nobres, é necessário que
Então, vamos descobrir se o enxofre vai receber ou doar elétrons e o potássio vai receber ou doar elétrons. Então, vamos analisar inicialmente cada um deles. De acordo com a teoria do octeto, para um átomo ter estabilidade, ele deve ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, ou 2, adquirindo assim configuração eletrônica de um gás nobre. Então, vamos começar aí com o potássio, que tem 16 elétrons na sua configuração eletrônica, e no seu estado fundamental, ele tem 19 prótons e 19 elétrons. A sua configuração eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, nós podemos verificar que a sua camada de valência tem 1 elétron. Então, se ele perder esse 1 elétron, ele vai ficar com 8 na sua camada anterior. Então, ele doando 1 elétron, ele vai ficar aí, se transformar em cátion mais 1. Então, ele vai doar 1 elétron. Vamos, então, analisar o o enxofre. Potássio nós já analisamos. Então, o enxofre tem aí 19 elétrons, que dá a sua configuração eletrônica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Então, ele tem em sua camada de valência 6 elétrons. Então, para ele atingir a teoria do octeto, ele precisa ganhar ou receber 2 elétrons. Então, ele recebendo esses 2 elétrons, ele vai ficar com 3P6, que vai dar um total aí de 8 elétrons sua camada de valência e transformar no ânion sulfeto S2-. Então, a alternativa correta é a letra E. O enxofre receba 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. 4. Preveja as fórmulas dos compostos formados entre os íons. Então, nós temos aí já os íons formados, nós temos o cátion de magnésio e o ânion de oxigênio. Então, sabemos que o magnésio, a tendência dele é doar esses 2 elétrons e o oxigênio receber 2 elétrons. Então, já temos aí o cátion e o ânion. Nós sabemos que a valência do ânion passa a índice do cátion e a valência do cátion passa a índice do ânion. Então, a fórmula vai ficar MgO2. De forma que, se eu tenho 2 e 2 aqui, eu posso simplificar, ou seja, dividir tudo por 2, porque a forma do composto iônico, ela deve ser a menor quantidade de átomos possíveis. Então, MgO, ou óxido de magnésio, certo? Vamos então, letra B. Temos aí o lítio, tem valência 1+, a tendência do átomo de lítio neutro é doar 1 elétron e se transformar no cátion lítio 1+, e o oxigênio, a tendência dele é receber 2 elétrons. Então, da mesma forma que fizemos na letra A, a valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, a nossa forma vai ficar Li2O1. O próprio oxigênio já indica a quantidade aí de átomos. Então, óxido de lítio. Letra C, temos aí o cátion de prata, que doou 1 elétron, e o ânion brometo, que recebeu 1 elétron. Então, valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, temos aí o brometo de prata. Letra D, o cátion de alumínio doou 3 elétrons e o oxigênio, para ficar estável, ele precisa receber 2. Então, de forma que valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, a fórmula vai ficar Al2O3. Nesse caso, óxido de alumínio ou trióxido de alumínio, que aí nós temos 3 átomos de oxigênio, né? Então, certo? Lembrando aí que a eletronegatividade e a eletropositividade desses elementos químicos é que determinam aí
essa característica da ligação iônica, ou seja, os átomos de metais são eletropositivos, doam elétrons. Os átomos ametálicos ou os não metais, a tendência deles é alta eletronegatividade, que é a capacidade que tem de receber elétrons e transformar em ânions, certo? O átomo de alumínio tem configuração eletrônica, camada K2, camada L8, camada M, 3 elétrons. E o oxigênio tem camada K2, camada L6. A configuração eletrônica do átomo de alumínio, que é o átomo neutro, é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Note que a sua camada de valência é 3S2, 3P1. Então, nós temos aí que o alumínio é um metal, a tendência dos metais é doar elétrons. Como ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai doar esses 3 elétrons de valência e transformar-se no cátion Al+3. A configuração do cátion é um S2, 2S2, 2P6. Vamos ao átomo de oxigênio. A sua configuração de átomo neutro é um S2, 2S2, 2P4. Como ele é um átomo ametal, a tendência dos ametais é ganhar ou receber elétrons. Como ele tem 6 elétrons na camada de valência para completar o octeto, ele vai ganhar 2 elétrons e atingir a configuração eletrônica do neônio, transformando-se no ânion O2-. E a configuração do ânion é um S2, 2S2, 2P6. Então, percebe-se aí que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, com mais 2, 8. Então, ele ficou estável, certo? Então, vamos aí para a letra B. Qual é a fórmula do composto iônico? Como o alumínio é um metal, vai doar 3 elétrons, ele se transformou no cátion Al+3. O oxigênio precisa ganhar 2 elétrons, ele se transformou no ânion O2-. Lembra da regrinha? Valência do ânion passa a índice do cátion. Valência do cátion passa a índice do ânion. Então, nós temos aí... Perdão, deixa eu pegar uma canetinha aqui. A fórmula esperada L2O3. Como a ligação química entre o alumínio e o oxigênio é iônica, que é o tipo de ligação que ocorre pela atração eletrostática entre os íons de cargas opostas, assim a fórmula esperada do composto é L2O3, uma vez que o número de elétrons doados deve ser igual ao número de elétrons recebidos. Vamos confirmar? Olha aí, nós temos que o átomo de alumínio doa 6 elétrons. Então, onde estão esses 6 elétrons? Eu pego aqui o índice do alumínio, que são 2, e multiplico pela valência. Então, vai dar mais 6. Pego o índice do oxigênio, que é 3, e multiplico pela sua valência. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 menos 6, então, nós temos aí 0. Então, formando assim um composto neutro e estável, certo? Então, se você gostou da aula, peço que dê um clique aí no joinha. Mas, se você tiver alguma dúvida, assista a aula 2 sobre ligação iônica. Se ainda persistir as dúvidas, registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. E o grande abraço da semana vai para o meu colega e amigo professor. Você que é professor como eu, um grande abraço. Força, fé e coragem. E te espero na próxima aula.